Vamos lá, meus caros, vamos estudar mais um tema em administração pública. Vamos falar hoje acerca da evolução da administração pública e dos modelos de gestão. É um estudo muito bacana de se fazer, em que a gente vai perfilar todo o perfil histórico da administração pública, passando aí por seus modelos de gestão patrimonial, burocrático e gerencial. Então, ao fazer esses paralelos entre os modelos, nós vamos também trazer todos os movimentos de reforma e os marcos históricos que são importantes para o seu estudo do ponto de vista administrativo, ok? Então a gente deve entender como que os modelos se fundamentam e é assim que a gente vai se estruturar, entendendo como é que cada modelo traz seu posicionamento em razão dos seus conceitos. E depois a gente vai entender a evolução e seus marcos históricos, culturais, legais, ok? É assim que a gente vai desenvolver o estudo, então, em administração pública. Eu sou o professor Renato Lacerda, eu trabalho com as disciplinas de administração geral e pública, como vocês bem sabem, e a gente vai se acompanhar durante esse período. Você pode mandar mensagens para mim no meu e-mail, que é renatolacerda@gmail.com. Você pode acessar meu site, www.renatolacerda.com.br. Pode ainda me seguir no Instagram, que é Renato Lacerda Prof. Esse é meu arroba lá, ok? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos falar de administração pública? Vem comigo! Então vou falar da administração pública após 1930, sem deixar, é claro, de considerar todos os movimentos que levaram a esse modelo a partir de 30. Então vamos lá, para a gente entender, portanto, essa disciplina de administração pública, vamos conceituá-la. Aqui, quando eu falo de administração pública, eu não estou falando do campo de estudo do direito administrativo, tá? É claro que vários conceitos do direito administrativo serão por mim utilizados para aclarar seu pensamento acerca da máquina pública, ok? Então a gente tem o campo de estudo do direito administrativo e a gente tem o campo de estudo dos modelos de gestão. Então olha para mim, olha para mim, olha para mim. Do ponto de vista do direito administrativo, a administração pública é composta por órgãos e entidades. Órgãos atuam por concentração, desconcentração e centralização administrativa. As entidades possuem personalidade jurídica própria e atuam por descentralização. São as nossas figuras como autarquias, fundações públicas de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí a gente precisa entender que, em sentido estrito, a administração pública é o poder executivo e, em sentido amplo, qualquer dos poderes, desde que façam funções administrativas, ok? Quem administra em regra é o poder executivo, mas nós temos também, tá, no exercício da função atípica, poder judiciário, legislativo, executivo e até Ministério Público atuando como se a administração pública fosse. Isso é o campo de estudo do direito administrativo, que vai falar dos atos, dos contratos, das leis que regulam, não é, as leis administrativas que regulam o agir da máquina pública. Bom, ainda que isso seja importante para o nosso estudo, o nosso objeto de análise não é isso. A gente vai falar acerca do modelo de gestão pública, como ele evoluiu, como ele se direciona para a sociedade, onde vive, como se reproduz, o que come. Tô brincando. Vem comigo, vamos entender, portanto. Então aqui eu vou falar do meu modelo de gestão, que compreende o estudo sistemático das relações do Estado com a população em dado tempo e base territorial, ou seja, o papel do Estado, quais são suas funções, seus desafios, seus instrumentos, quais as técnicas e abordagens que o Estado adota para lidar com o povo em dado território dentro de certo contexto histórico-político. Aqui, portanto, procura-se entender a aplicação do sistema de governança e exercício do poder, com vistas ao alcance da eficiência, eficácia e efetividade do sistema de gestão, de modo a garantir a qualidade na prestação de serviços públicos, na orientação aos cidadãos e no uso dos recursos. Relacione-se, então, o campo de pesquisa orientada pela gestão
pública. Então olha para mim, gente, quando eu falo de administração pública enquanto disciplina, eu posso estar falando da disciplina de direito administrativo, como eu falei para vocês, mas eu também posso estar falando da gestão pública em si, que é como essa máquina funciona, quais os instrumentos são utilizados para ser mais eficiente, eficaz e efetivo, como aumentar a governança dessas organizações, para que a gente tenha mais qualidade na prestação de serviços públicos. Gente, tem como dar uma aumentada, diminuir o frio aí, tá muito gelado esse ar-condicionado. Se puder. Então a administração pública, ela vai se orientar em forma de modelos de gestão ao alcance de mais e melhores resultados, procurando criar soluções que entreguem valor à sociedade, ao cidadão, isso no contexto moderno. É isso que a gente busca quando a gente estuda os modelos de gestão. Quando a gente estuda a administração pública no campo do direito administrativo, a gente está mais preocupado, portanto, em entender a estrutura da máquina, como ela é em termos mais legalistas, ok? Aqui a gente está falando mais de modelo de gestão e como se articula toda essa máquina. Tranquilo? Então olha lá, um ponto que eu coloquei para vocês foi: a gente precisa aumentar a governança. Só que antes de explicar a governança para vocês, eu vou falar para vocês do pressuposto da governança, que é a governabilidade. Vem comigo aqui, portanto, olha só. Então quando eu falo em governabilidade, a governabilidade ela antecede a governança. E não há que se falar em governança sem governabilidade. Governabilidade significa a legitimidade oriunda de condições sistêmicas para o exercício do poder. Então, um dirigente na gestão pública, ele precisa ter governabilidade. Ele precisa ser legítimo para exercer o poder. Agora, o fato de ser legítimo não garante que ele vá conseguir executar políticas públicas e entregar resultados de valor para a sociedade. Não. Então, uma vez que você tem o poder, a legitimidade para o exercício do poder, você precisa executar o seu poder. Aí você precisa ter capacidade de governo, você precisa ter governança. Governança significa capacidade financeira, gerencial, técnica, instrumental, administrativa para quê? Para formular políticas públicas, para implementar políticas públicas, para avaliar e monitorar políticas públicas, ajustando as necessidades, aumentando o poder de entrega de resultados com o mínimo gasto de recursos, com eficiência. Então nem sempre você vai ter os dois. É possível que você tenha governabilidade e não tenha governança, mas você jamais vai ter governança sem ter governabilidade. A governabilidade é um pressuposto da governança. Vamos entender como é que isso funciona. Imagine que você participou de todas as regras do processo democrático e você foi eleito prefeito de um município. Quando isso acontece, você respeitou todas as condições sistêmicas de elegibilidade, a candidatura e coisa e tal, de acordo com preceitos constitucionais. Uma vez que você ganha a eleição, legítimo você será, porque todo o poder emana de quem? Do povo, que o exerce direto ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. No caso, você como prefeito vai ter poder para governar. Agora, você vai conseguir governar com eficiência? Você vai conseguir implementar políticas públicas? Aí vem um contraponto, que é a governança. Então imagine que nesse município em que você tenha sido eleito prefeito, não haja recursos, não haja profissionais qualificados, você não tem experiência política, você nunca atuou, você nunca exerceu mandato político, portanto você não tem tanta habilidade, tanto traquejo com o cenário político e com todo o cenário, né, ali do apoio que você precisa obter de vereadores e coisa do tipo. Você só vive com fundo de participação do município, não tem recurso próprio, só tem aposentado no município, não gera receita, só despesa. Você vai ter governança? Não. Então o Estado brasileiro hoje, quando a gente fala em âmbito federal, a gente fala da presidência, a gente tem uma crise também de governabilidade, porque a gente questiona a legitimidade de quem está no exercício do poder. Mas a gente também tem crise de governança, porque o Estado opera em déficit, a gente passa por crises econômicas financeiras, o PIB não cresce. Então é possível dizer que a gente também tem uma crise de governança hoje, porque a gente não consegue fazer tudo o que precisa para o desenvolvimento econômico e social. Então é isso que a governança quer, aumentar a capacidade de governo, a capacidade de ação do Estado. E normalmente quando a governabilidade começa a falhar, falha também a governança. Por exemplo, no caso do impeachment da Dilma, a Dilma não conseguia fazer nada porque ela não tinha apoio no Congresso. E o Congresso é o quê? É montado por representantes do povo, porque todo poder emana do povo. Você pode reclamar do deputado ou do senador, mas ele é você.
Foi você que votou nele. A gente votou, então eles nos representam. E aí, isso pressupõe a governabilidade. Agora, a governança é quando pode executar. Então, se um presidente foi eleito de forma legítima e democrática, mas no Congresso não tem apoio, ele não vai conseguir governar. Ele não vai ter governança. Ok? Então é isso. Importante entender esses conceitos para estudar gestão pública, ok? Agora que a gente já entendeu o que é a gestão pública, a gente precisa entender o que são as reformas do Estado e do aparelho do Estado. Então, olha para mim. O Estado vai passar por sucessivas mudanças, por necessidades de mudança, até porque sempre que há uma crise, a crise cria uma necessidade, e a necessidade faz com que urja um senso de superação, e aí os modelos vão se sobrepor, ok? Então há vários modelos de gestão pública, e esses modelos vão se suceder por meio de reformas. E aí a gente tem dois tipos de reformas, as reformas que são do Estado e as reformas que são do aparelho do Estado ou reformas administrativas, ok? Quando eu falo do Estado, eu estou falando de um contexto mais amplo do que do seu aparelho. O Estado em si é aquele que detém o uso legítimo da força, o poder extroverso, é capaz de criar direitos, restringi-los, criar obrigações, punições, coerção, e isso de forma legítima, sempre com a supremacia do interesse público em face do particular. Então, o Estado pressupõe um dado território, uma população em determinado contexto em que se adota um papel. Ok? O Estado tem um papel. Isso é um conceito mais abrangente. Só que para funcionar, o Estado precisa de um aparelho, de um aparato jurídico, estrutural, normativo, ele precisa de instituições, ele precisa de leis, de regras, de regulamentos. Isso é o aparelho do Estado. Então, o aparelho do Estado vem reforçar o papel do Estado. Então, o Estado é estruturado e dentro do Estado estruturam-se o seu aparelho, as suas funções por meio do seu aparelho. Então, quando a gente vai mudar e reformar, a gente pode mudar o Estado, e aí o Estado muda o seu papel, e a gente pode mudar o aparelho do Estado dentro desse Estado que já foi fixado, ok? Então, primeiro, o que antecede? A reforma do aparelho ou a reforma do Estado? A reforma do Estado. Aí, uma vez que o Estado criou um novo papel, mudou seu papel anterior e adotou uma nova postura diante da sociedade, a gente cria uma série de reformas que são administrativas ou do seu aparelho, para respaldar a reforma anterior, para dar validade a ela. Então a gente vai falar de reforma nesse duplo sentido, tanto do Estado quanto do seu aparelho. Então a reforma pode ser do Estado ou do aparelho do Estado. E a segunda reforma do aparelho do Estado corrobora com a visão anterior do Estado que foi mudado e fortalece aquele novo papel transformado do Estado. Então vamos ler aqui para a gente entender isso bem. Olha só, a reforma do Estado é um projeto bem mais amplo e refere-se às várias áreas de governo e ainda ao conjunto da sociedade brasileira. O Estado, portanto, é mais abrangente que o seu aparelho. Compreende adicionalmente o sistema constitucional legal que regula a população nos limites de um território. A reforma do aparelho tem escopo mais restrito. Está orientada para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania, reforçando a mudança do papel do Estado, preconizada pela reforma mais ampla, que é a do Estado. Então, tudo isso são as reformas administrativas. Então, entendam uma coisa. Quando eu disser reforma do aparelho do Estado, eu estou falando de reformas que são administrativas, ok? Então, reforma do Estado equivale a dizer que são reformas administrativas. Reforma do Estado é uma reforma anterior mais ampla, em que o Estado muda o seu papel e seu posicionamento diante das instituições existentes e da população dentro daquele território, tá? Então, seguindo aí. A gente vai viver 3 modelos de gestão. 3 modelos de gestão. Esses modelos serão, respectivamente, o Estado patrimonialista, o Estado burocrático e o Estado gerencial. Então, olha aqui para mim para você entender muito bem isso. Cada modelo de Estado ou modelo de gestão vai ter um papel, uma posição diante da sociedade, das instituições num dado território. Aqui eu estou falando do Estado. E dentro dessas reformas que tem dentro de cada tipo de Estado, a gente vai reforçar esse papel, ok? Bom, então eu posso já afirmar para vocês que nós temos 3 modelos de gestão pública: patrimonial, burocrático e gerencial. Porém,
ainda que tenhamos 3 modelos de Estado, nós só temos 2 reformas de Estado e 2 reformas do aparelho do Estado. Isso porque o Estado já nasce patrimonial, então o patrimonialismo não é uma reforma, é um modelo de gestão. Mas como o Estado já nasce patrimonial, já nasceu patrimonial, não há que se falar em reforma patrimonial, porque reforma é quando você muda uma situação anterior. Então nós temos 2 tipos de reforma, burocrática e gerencial, e 3 modelos de gestão, patrimonial, burocrática e gerencial. Por que mesmo não existe reforma patrimonial? Porque o Estado já nasce patrimonial, não foi uma mudança pela qual o Estado passou, ok? Então olha as características essenciais do patrimonialismo. Quando a gente fala do patrimonialismo, o Estado vai ter uma postura típica do laissez-faire, ou do deixe fazer. O que é isso, gente? Postura do deixe fazer. É um Estado extremamente arbitrário, sem regras claras, que atua no cavalo doido. Ou seja, o problema surgiu, a gente resolve no caso concreto aquilo que vai fazer. Então não tem planejamento, não tem preparo, as coisas vão sendo desenvolvidas à medida que os problemas vão surgindo. É uma administração pouco profissional e que, portanto, não aplica nem princípios gerais de administração, pra você ter ideia. Então vamos lá para esse patrimonialismo, olha lá. Vai ter um caráter extremamente arbitrário, as regras de funcionamento não serão claras, a marca decisiva desse modelo é isso aqui, ó, corrupção, nepotismo, coronelismo, entre outras formas, tá? De usurpação da coisa pública. Gente, olha que interessante, você vai dizer, peraí, professor, tudo isso ainda tem hoje? Não enquanto marca do modelo. Isso daqui era aceitável, isso era típico do modelo patrimonial, ok? Voltando aqui. Nós teremos aqui uma administração empírica, uma administração pragmática, uma administração vivida na prática e não com regras, leis, postulados e princípios, sequer planejamento. Então a gente vai ter a ausência da aplicação de princípios gerais de administração preconizados por Taylor, Fayol, Max Weber, entre outros. E aqui a gente vai entender a administração pública como extensão do poder do soberano. Aqui, os servidores vão atuar como status de nobreza. E aí a gente vai ter as nossas famosas prebendas e sinecuras. Gente, o que é isso? Prebenda e sinecura, olha aqui para mim. Prebendas e sinecuras são cargos que são ocupados para a manutenção do poder do dirigente. Então, um servidor público, né, a gente nem tinha essa nomenclatura, tá? Um agente do Estado, ele atuava com um cargo que era dele, herdado, transmitido, vendido, trocado por favores. Então ele tinha que retribuir a essas benesses. O cargo não era para atender a sociedade ou uma função social, não. Era de posse da pessoa que o detinha, tá? Então ele não ocupava um cargo, o funcionário público. Ele fazia o quê? O agente público, ele era dono do cargo. Isso são prebendas e sinecuras, esses cargos que são de posse, negociados, herdados, não é? Por troca de favor, por coronelismo, por clientelismo, por patriarcalismo, quase não sai, e assim por diante. E olha, gente, um traço marcante desse modelo é isso aqui, ó, a não divisão entre o público e o privado. A res principis e a res pública eram indivisíveis. Você não vai ter uma divisão entre o que é público e o que é privado. Sabe por quê? O patrimônio público não vai ser visto como de bem coletivo. Ele vai ser visto como posse do detentor de poder. Então confunde-se com o seu patrimônio privado. E outra coisa também é bem engraçada nesse modelo. Quem detém um patrimônio privado não é dono propriamente daquilo porque não tem segurança jurídica. O Estado pode a qualquer momento dispor sem explicação alguma. Porque não há regras claras, o Estado é arbitrário. Isso é a característica do modelo patrimonial. Gente, é importante dizer que a gente vai estudar a evolução dentro das teorias no contexto brasileiro, mas esses modelos não existiram só na realidade brasileira. Então eu vou falar dessas peculiaridades, aqui eu estou falando de modo geral, como traços do modelo, e depois eu vou falar no caso específico brasileiro, ok? Então, Estado burocrático. Vamos ver como é que é o Estado burocrático. Então, daqui para cá, ó, houve nossa primeira reforma. A gente muda do patrimonialismo para a burocracia. Aí o Estado passa a ter uma postura interventora, autoritária
e centralizadora. Aqui a gente vai ter uma ótica chamada de ótica liberal, em que o Estado vai tentar administrar pela via direta, controlando tudo e todos. Aqui a gente vai ter a nossa primeira reforma de Estado, respaldada por diversas reformas estruturais ou administrativas. Características dessa reforma. Aqui a gente vai ter uma forte centralização, um controle rígido de processos e procedimentos, a priori ou para e passo, desconfiança da pessoa e prestação direta de serviços. É a característica marcante dentro daquilo que a gente chama de modelo racional legal. Enquanto o outro tinha ausência de regras, aqui a gente vai ter excesso de normas legais que garantem a impessoalidade da gestão. Gente, olha o que é importante você entender. A reforma burocrática surge em oposição ao modelo patrimonial. Se no patrimonialismo não havia regras claras, na burocracia a gente quer instituir um sistema racional legal em que as regras são muito bem estipuladas e colocadas a todos, o que traz para a gestão pública um profissionalismo e uma impessoalidade. Se antes a gente tinha corrupção, nepotismo, clientelismo, o que a gente vai fazer na burocracia? Vai se opor radicalmente a isso e tentar coibir de todas as formas por meio de um modelo racional legal. A coisa pública vai ser separada da coisa privada. Os cargos públicos serão ocupados por mérito, por profissão. Agora não há que se falar em troca de favores, não. E aí a burocracia deixa de se respaldar em pessoas e passa a se respaldar em posições formais, em cargos. Ela tira a legitimidade das leis, das normas. E aí, como no patrimonialismo as pessoas tendiam a usurpar o poder, a burocracia vai desconfiar totalmente das pessoas. Aí a centralização fica forte, que é para poder controlar, e o controle é de processos para e passo. Vamos controlar cada passo do gestor, do servidor, do agente, para que ele não tenha a condição de usurpar poder, porque a coisa pública é a coisa pública, a coisa privada é a coisa privada. Então o grande objetivo da burocracia era combater os abusos patrimoniais, desconfiando em excesso das pessoas, instituindo um modelo baseado no modelo weberiano, que tem racionalidade absoluta e que tenta prever todo e qualquer comportamento de antemão pela norma. E assim a burocracia surge em contraposição ao patrimonialismo. Como é que surge a burocracia clássica? Ela surge em oposição lá no século XVIII, lá na Revolução Francesa, aos regimes totalitários, às monarquias absolutistas. Eis que nas feiras e burgos juntam-se pessoas que começam a acumular capital. É a burguesia. Nas feiras e burgos surgem os burgueses, a burguesia. E aí a burguesia começa a acumular capital e não quer uma arbitrariedade tão grande, quer ter segurança jurídica, quer que o Estado não interfira em sua posse ou propriedade. E aí eles vão instituir um novo modelo, cortando algumas cabecinhas e colocando a ordem na casa. E aí isso vai ser uma onda que vai tomar o mundo, ok? E isso vai ser base do estudo weberiano. Entendendo que a burocracia não existe só no contexto público, mas no contexto público vai ganhar terreno fértil para as suas ideias. Aí dentro da teoria administrativa, já lá para o século XX, surge a teoria burocrática weberiana, que vai ser o respaldo básico para a gente implantar na administração pública brasileira a nossa reforma burocrática, ok? Então a burocracia ela vai surgir no contexto do protestantismo, da ética protestante, da ideia de que o trabalho dignifica o homem, com a queda das monarquias absolutistas, surgimento do capitalismo, que a gente pode considerar aí um germen do capitalismo. Então tudo isso é inerente à burocracia. A burocracia propicia a modernização do Estado, o seu controle, a instituição e fortalecimento de suas funções, ok? E aí essas são as características marcantes da burocracia. Só que o que acontece? Em certo momento, a burocracia torna-se tão autorreferida, tão inflexível, que ela vai ficar ineficiente. Ela nasceu para ser eficiente, ela conseguiu ser no primeiro momento. E aí isso faz surgir uma necessidade de maior participação popular, de envolvimento das pessoas, democracia, cidadania, transparência. O Estado já não consegue atender a tudo pela via direta, então ele precisa se flexibilizar. É assim que surge o gerencialismo, com essa necessidade de flexibilização dos mecanismos tão rígidos que a burocracia impunha. Ainda que o gerencialismo mantenha várias características essenciais da burocracia, que ele vai manter, ele vai se opor a alguns conceitos e princípios inerentemente
burocráticos. Então, o gerencialismo ele vai surgir em oposição à burocracia em determinada medida, mas é importante entender que sem a burocracia não haveria espaço para o gerencialismo. Não teria como migrar para o gerencialismo do patrimonialismo para o gerencialismo. Não teria como, seria inviável, impossível, porque é a burocracia que cria as bases do Estado moderno. Okay? Então, vamos ver o Estado gerencial nesse modelo de gestão. Então, aqui da burocracia para o gerencialismo, a gente vai ter a nossa segunda reforma. E aí o Estado já passa a ter uma postura mais descentralizadora, reguladora e promotora do desenvolvimento. Temos, portanto, a nossa segunda reforma de Estado, respaldada de novo por novas reformas administrativas. Aqui vai ocorrer uma forte descentralização, ao contrário da burocracia que tem como premissa a centralização. Ao invés do controle rígido de processos, a gente passa a ter o controle de resultados a posteriori, porque a gente passa a confiar de modo limitado no gestor e não desconfiar totalmente. O pano de fundo do gerencialismo, o que não era falado na burocracia, é democracia e cidadania, justiça social e equidade, é também transparência da gestão. E aí a gente passa a formar parcerias e redes, e a premissa passa a ser o accountability, que tem consigo os conceitos aí de transparência, enforcement e answerability. Answerability e enforcement. Vamos lá, vamos entender então. Então o gerencialismo vai ser o seguinte, ele vai sair, olha aqui para mim, o gerencialismo ele sai de um modelo extremamente rígido e inflexível para adotar um modelo de gestão flexível, porque a burocracia se tornou ineficiente e autorreferida. Então o gerencialismo ele vai ouvir a sociedade, ele quer a participação popular, mecanismos democráticos que gerem transparência e accountability, que eu vou explicar para vocês o que vem a ser daqui a pouco. Então aqui a gente vai ter um modelo muito mais dinâmico, orientado às necessidades sociais, que deixa de ser autorreferido. E o Estado acorda para o seguinte fato: eu não tenho que ser o provedor direto de bens e serviços, porque senão eu vou ser ineficiente. Eu posso contar com parcerias, e essas parcerias estratégicas farão com que eu tenha mais governança, que eu consiga atender a sociedade de modo claro, transparente, com o mínimo gasto de recursos, com mais eficiência, e aí eu tenho que confiar no gestor, e a sociedade tem que me ajudar a controlar e participar, porque aí eu não preciso ficar controlando o processo de ninguém, o passo a passo do que ele está fazendo, eu passo a controlar os resultados, aí eu dou mais autonomia e liberdade gerencial, porque o gestor vai fazer pela via que ele quiser, desde que ele entregue resultados de valor social. Então, gente, o controle migra dos processos para os resultados. Antes era na burocracia controle de processos a priori, no gerencialismo passa a ser controle de resultados a posteriori. Bom, agora que eu falei para vocês todas as características essenciais dos 3 modelos de gestão e das 2 reformas que foram realizadas, a gente vai entrar a fundo no próximo bloco nos conceitos e marcos legais, históricos, culturais de cada movimento de reforma inerente à administração pública brasileira, tá? Até lá, vamos daqui a pouco para o nosso próximo vídeo.